Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu irei falar sobre o SRAA, também conhecido como Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona. Esse sistema ele é um mecanismo hormonal do corpo para a regulação da pressão arterial. Ele tem muita importância principalmente quando acaba ocorrendo uma súbita perda de pressão arterial. Por exemplo, quando se há uma queda de pressão, assim, um mal-estar, ou também por perda de sangue. Ele é o responsável por te manter vivo. Esse mecanismo ele é tão importante que se tiver um mau funcionamento dele, pode ocorrer uma falha, ele não vai ter uma boa distribuição de oxigênio e nutrientes pelos órgãos, e basicamente vai ocorrer uma falha múltipla de órgãos que isso normalmente acaba ocasionando na morte das pessoas. Basicamente, eu irei começar a falar sobre o mecanismo agora. O mecanismo ele tem início nisso daqui, que basicamente isso aqui é uma parte do interior dos rins, mais especificamente dos néfrons. O mecanismo começa com uma enzima chamada basicamente renina. A renina ela é uma das partes mais importantes de todo esse mecanismo, pois é a partir da liberação dela e da quantidade que é liberada que todo o mecanismo vai acabar ocorrendo, vai acabar tendo ação decorrente. Isso aqui é o gromelo renal. Basicamente, aqui a renina ela é liberada pelas células justamente-glomerulares. Basicamente, essas células liberam a renina quando as células da mácula densa acabam fazendo uma detecção de que os níveis de sódio, o nível da pressão arterial, basicamente, ele está muito baixo, ou só baixo. Aqui também, devido à região, ao túbulo contorcido distal, que acaba ajudando também na percepção. Aqui é a arteríola diferente, basicamente ela está ligada ao sistema nervoso simpático, que está ligado a barroreceptores. Esses barroreceptores eles são basicamente perceptores de pressão, assim, eles fazem análise da pressão. Então aqui então basicamente nesse início aqui vai ocorrer a análise por meio da mácula densa e dos barroreceptores dos níveis da pressão arterial atual, e com base disso as células justaglomerulares vão fazer uma certa produção de renina. Agora vamos aqui. Após os rins produzirem, mais especificamente, as células justaglomerulares localizadas nos néfrons, fazendo a produção da renina, essa renina ela se dirige até o rim por meio do transporte sanguíneo. Após esse transporte sanguíneo até o rim, a renina acaba se encontrando com uma proteína chamada angiostensinogênio. O angiostensinogênio é basicamente a proteína percussora da angiostensina. Quando a enzima renina e a proteína angiostensinogênio se encontram, acaba ocorrendo uma clivagem e é produzido a angiostensina 1. Esta angiostensina 1 ela possui capacidade basicamente ela tem a capacidade também de afinar os vasos sanguíneos, deixar eles mais finos, e também de aumentar a resistência deles. Só que a angiostensina 1, mesmo que ela tenha essas capacidades, ela tem uma capacidade assim tão fraca, ela é tão ineficiente na sua função da regulagem, assim, tipo, por ela só,
que meio que ela não faz muita, ela não faz diferença a atuação dela. Basicamente, ela não consegue aumentar os níveis de mercúrio o suficiente, acaba sendo uma coisa nula quase. Então, aí depois da angiostensina, ela se dirige também por tráfego sanguíneo até os pulmões. Na região dos sulfactantes pulmonares, essa angiostensina 1 ela será convertida para angiostensina 2 por meio do ECA. O ECA, basicamente, no sentido da biologia e no SRAA, ele é a enzima conversora de angiostensina. Basicamente, ela converte a angiostensina 1 em angiostensina 2. Mas também, antes de sairmos do pulmão, aqui no pulmão também ela tem também a produção de outra enzima, que no caso seria, aqui não está aparecendo, mas no caso seria a ECA2. A ECA2 ela é basicamente a enzima conversora de angiostensina 2. A ECA normal converte a angiostensina 1 em angiostensina 2, e o ECA2, a enzima conversora de angiostensina 2, converte a angiostensina 2 em angiostensina 1/7, 1-7. Essa angiostensina 1-7, ela é muito importante também para a regulação da pressão arterial, porque diferente de todo o resto do sistema, que basicamente o sistema todo em si, ele funciona por meio da elevação dessa pressão arterial. Ele funciona basicamente só aumentando, só produzindo, aumentando, sempre gerando a elevação da pressão arterial. E normalmente quando vai fazer a redução dos níveis de pressão arterial, não ocorre uma produção, a não ser a angiostensina 1-7, meio que não ocorre quase mais nada não ocorre mais nada que é especificamente para diminuição. Ocorre apenas a redução da produção da renina, que gera a redução da produção de angiostensina 1 e da angiostensina 2, que isso sim acaba por ficar fazendo a diminuição. A diminuição acaba produzindo ainda uma quantidade que mantenha os níveis numa quantidade aceitável, normal, só que não suficiente para aumentar. Na verdade, acaba ocorrendo por não ter a produção suficiente para sustentar, acaba ocorrendo uma queda na pressão arterial. Mas voltando à angiostensina na 1-7, ela causa um efeito contrário, que ela causa a vasodilatação. Então, que é basicamente os vasos sanguíneos, os vasos capilares, eles estão contraídos, ela expande eles, fazendo assim que a pressão arterial diminua. Um dos problemas dessa angiostensina 1-7 é que, se for produzida em muita quantidade, ela pode causar vários problemas em relação ao pulmão, assim, por exemplo, o acúmulo de líquidos nele e a fibrose também nos alvéolos pulmonares. Agora, continuando a parte da angiostensina 2, a angiostensina 2 ela tem atuação em 3 principais partes. Ela volta para as glândulas suprarrenais ou adrenais. Ela tem atuação nas glândulas suprarrenais ou adrenais, nos vasos sanguíneos. E também ela tem ela também acaba agindo no hipotálamo. Então, nas glândulas suprarrenais ou adrenais, que no caso a angiostensina 2 nas glândulas suprarrenais, ela faz com que as glândulas suprarrenais, mais especificamente a partir do córtex da glândula suprarrenal,
ela faça a produção de um hormônio chamado de aldosterona. Essa aldosterona, ela faz com que basicamente os rins, essa aldosterona depois das glândulas suprarrenais, e aí depois essa aldosterona ela vai para os rins, e nos rins ela tem atuação nos néfrons. Basicamente ela aumenta a permeabilidade deles, a quantidade de armazenamento, assim, a quantidade de sal que os rins conseguem absorver e dar uma mantida, assim, mesmo que ele meio que acabe ficando em circulação de novo. Basicamente ele faz os rins reterem sal pela absorção, por aumentar a capacidade de absorção dos néfrons, e em decorrência disso, o meio aqui, que no caso seriam os rins, ele acaba ficando hipertônico, até por meio, já que vai aumentar o nível de sódio no sangue também, vai deixar todo o sangue, também vai tornar ele mais hipertônico, e consequentemente vai fazer que tenha uma atração, ele vai fazer que ele faça uma atração da água, impedindo assim, não impedindo, mas fazendo maior aproveitamento da água, aumentando a água que seria eliminada, ela não é eliminada, ela é reabsorvida, né? E já que a pessoa provavelmente no decorrer ela vai continuar consumindo assim, ela provavelmente vai continuar consumindo comida e água e coisas assim, basicamente a quantidade do volume sanguíneo dela vai aumentar, e consequentemente, por causa de uma certa lei, basicamente, já que o volume de sangue aumentou, então o coração, o débito cardíaco vai aumentar também para conseguir suprir o novo volume e não deixar que fique estagnado assim. Então, a angiotensina 2 agora nos vasos sanguíneos, os vasos arteriais, basicamente, ela provoca a vasoconstricção deles. Como eu tinha dito, ela tem esse mesmo efeito que a angiotensina 1 tem, só que a diferença que a angiotensina 2 tem em relação... Com o dedo aqui, eu tava assim? Pai. Então, basicamente, a angiotensina 2 aqui. Então, vasoconstritores, Então, basicamente a angiotensina 2 aqui, ela também vai ter a mesma função da angiotensina 2. Não a mesma função, mas as mesmas capacidades que a angiotensina 2, na verdade até maior, já que ela também atua em outras áreas, além dos vasos em si. Então, a diferença é que a angiotensina 2, na relação da vasoconstricção dos vasos, que seria basicamente o afinamento deles, é que enquanto a angiotensina 1 ela não consegue fazer um afinamento direito, que a quantidade ela não tem capacidade suficiente assim para fazer uma ação efetiva, a angiotensina 2 ela sim possui uma capacidade, ou seja, a angiotensina 2 ela vai fazer ele vai fazer disso daqui eles ficarem assim, bem pequenos, basicamente, aí sim, fazendo que aumente a pressão arterial, que também essa redução assim, esse estreitamento deles basicamente, também aumenta a resistência, isso é para que eles consigam aumentar uma maior pressão arterial, que essa questão também da pressão, dessa questão da resistência da pressão, porque basicamente tem, em relação ao fluxo sanguíneo que fica correndo às vezes, tem meio que dois tipos de pressões.
basicamente tem a pressão hidroestática, que é basicamente a pressão que a água, o plasma, assim, basicamente, ele faz para meio que tentar sair, assim, de dentro aqui dos vasos. É meio que eles tentam fugir de dentro dos vasos e se espalhar pelo resto. Então, e também para com forma de contrabalancear isso aqui, como forma de contrabalancear, a gente tem a pressão holosmótica, que ela é basicamente, já que a pressão hidrostática ela tenta fazer a água sair de dentro, a água, o sangue sair de dentro dos vasos, ela faz com que, basicamente, devido às proteínas presentes no plasma do sangue, acaba com a pressão holosmótica, que ela basicamente ela faz com que ela meio que ela impede essa água que está tentando sair de ir embora, que ela meio que ela puxa a água para si, ela faz uma atração de água. Então a pressão lógica ela atrai a água, basicamente ela é holosmótica, ela serve para contrabalancear a hidroestática e não deixar que ocorra para não deixar que ocorra o estouramento, assim, a vazão, ocorra uma hemorragia, assim, como é muito possível ver em pessoas assim que acabam tendo pressão mais alta, assim, pessoas mais velhas. Então, basicamente concluindo aqui a parte dos vasoconstritores, agora eu vou falar da atuação da angiotensina 2 no hipotálamo. O hipotálamo, basicamente, ele fica localizado no cérebro, mais ou menos, ele fica localizado mais ou menos no meio entre o lóbulo direito e o lóbulo esquerdo, mais ou menos na altura da testa, assim. O hipotálamo ele é responsável pela liberação de muitas enzimas e hormônios, então, mas basicamente, em específico aqui, da atuação da angiotensina 2, ele vai fazer com que a neurohipófise, a região da neurohipófise, faça a liberação de ADH, que o ADH, ele basicamente ele é o hormônio antidiurético. Agora você me pergunta, o que ele faz? Ele promove a antidiurese, basicamente. A diurese seria basicamente o processo que ocorre no sistema excretor, basicamente suar, assim, ou urinar, fazer a eliminação de resíduos, coisas tóxicas, assim, eliminação de substâncias que o corpo não vai aproveitar, usando água. Basicamente, o ADH ele faz com que, em vez dessa água ela seja usada para a produção de suor, sudorese e produção da urina, basicamente essa água ela vai ser reabsorvida de novo. Basicamente, ela tem ele tem atuação principalmente nesses túbulos aqui, que eles fazem com que, em vez da água da filtragem ser feita aqui no rim, e aqui esses tubos aqui levarem a água até a urina, em vez disso, ele faz com que a água ela seja reabsorvida pelo corpo. E como eu já disse anteriormente, se a água ela for reabsorvida, se a quantidade de água dentro do corpo aumentar, ou seja, então, consequentemente, o volume do sangue também vai aumentar, consequentemente, o coração vai ter um débito ainda maior, um débito cardíaco ainda maior, e com isso vai fazer com que ele bata mais rápido, ele bombeie mais sangue, consequentemente aumentando a pressão arterial. Então, aqui então basicamente o SRAA, ele é muito comum
ele está funcionando a todo momento, assim, porque só a regulação da pressão arterial por meio por meio do sistema nervoso, que seria basicamente uma explicaçãozinha rápida dela aqui. Basicamente é feita uma detecção do seu corpo que a sua pressão arterial ela tá caindo. Então, basicamente, o seu cérebro ele emite um sinal que faz com que o seu coração ele comece a bater mais rápido, assim, que ele faça isso, que ele comece a fazer um maior bombeamento de sangue para tentar suprir essa perda. Normalmente a pressão, normalmente não, normalmente, a todo momento, tanto a pressão sanguínea hormonal e a do sistema nervoso, assim, a neural, elas estão ocorrendo a todo momento em conjunto para que tenha um funcionamento correto do corpo. Então, basicamente a minha que eu estou falando no momento, que é o SRA, o sistema renina, angiotensina, aldosterona, basicamente ela tem uma maior pico de efetuação quando a pessoa ela tem uma queda de pressão, ou ela acaba ocorrendo assim algum ferimento que também gera queda de pressão. Por exemplo, aqui isso daqui mostra um ferimento com sangramento em uma coxa, que por sinal é uma área que tem bastantes vasos assim com bastante bombeamento de sangue. Ou seja, nessa região daqui, se ocorrer algum ferimento, é normal que ocorra muita perda de sangue e basicamente tipo, tá tendo essa vazão daqui, é meio como se você furasse um cano. A pressão desse cano ele vai diminuir, ou seja, o sangue que ia passar por aqui, ia fazer todo o sistema normal, assim, levar para o resto do corpo, não vai ter mais. Então o corpo, antes de fechar isso aqui, ele tenta resolver isso aqui o mais rápido possível, para que você não morra. Então ele aumenta a produção de renina, que gera o maior aumento da produção de angiotensina 1, da angiotensina 2 e da aldosterona, e também da liberação de ADH, que promove isso aqui. Tá, então agora eu gostaria de falar assim de alguns problemas assim que podem vir a ocorrer não que possa vir a ocorrer por conta exatamente. Na verdade, por conta assim. Pegar aqui então um câncer de rim. O câncer de rim, ele não tem exatamente uma total influência do SRAA. Ele é basicamente a presença de um tumor maligno nos rins, que também esse tumor basicamente ele tem como seus principais sintomas sangramento renal, bastante perda de peso inexplicada, sem motivo, também dores abdominais fortes dores abdominais, e também a formação de nódulos no abdômen. Tratamentos meio que o que tem para a maioria dos cânceres, assim, que basicamente seria uma cirurgia para remoção deste tumor aqui, a remoção por cirurgia. Também tem medicamentos especializados que iriam tratar especificamente o câncer nos rins. E também a mais comum, que seria a quimioterapia. O maior problema do câncer nos rins é o maior problema de qualquer outro câncer. Que na verdade, o dos rins é até um tanto quanto mais sério, porque ele tem maior potencial para se espalhar, que é o maior perigo dos cânceres. De você dar ruim em um órgão, por exemplo, esse rim daqui tá com uma boa parte dele aqui com um tumor, basicamente ele tá assim, mas ele continua
do resto dele aqui continua fazendo a função dele. Só que essa parte aqui também, ela também vai fazer a função dela, só que parte dessas células com mutações aqui, elas vão se espalhar pela corrente sanguínea e vão começar a afetar outros órgãos, principalmente tem bastante risco de câncer de pulmão, cerebral e também de outros órgãos de filtragem. Aqui então é pedra no rim. Essa daqui ela pode ter bastante influência, isso assim, do SRAA. Basicamente a pedra no rim, ela basicamente é quando ocorre um acúmulo de sais ou substâncias que podem ocorrer uma cristalização, assim, que substâncias que podem ter cristalização. Ela ocorre nos rins também, só que essas pedras que são formadas nos rins, elas também podem se passar por esses túbulos e se direcionar à bexiga. Os principais sintomas dessas pedras são sangramento na urina com sangue, que normalmente a urina vai apresentar uma coloração ou mais avermelhada ou mais amarronzada. Também dor ao urinar, dores abdominais e na lombar. Basicamente isso. O método mais comum assim para a remoção das pedras dos rins é a cirurgia. Ele acaba sendo mais comum porque quando as pessoas vão perceber que realmente estão com pedra nos rins, meio que já deixaram de lado por bastante tempo e as pedras ficaram num tamanho muito grande. E o que seja, que a não ser que seja por cirurgia, não vai ter como fazer a remoção, não vai ter como fazer a remoção dessas pedras. Ou seja, o paciente vai ficar com muita dor. Basicamente, juntamente durante o período que a pessoa descobre que está com pedra nos rins, antes de fazer a cirurgia, ela normalmente acaba tomando bastante analgésicos assim, para que diminua as dores que a pessoa sente. Também em relação a qualquer problema dos rins, quase sempre é uma boa ideia tomar bastante água para manter também o organismo funcionando e ajudar no tratamento. E também, dependendo do tamanho das pedras, se elas não forem tão grandes assim, se eu não me engano, também é possível usar certos medicamentos que ajudem essas pedras, meio que elas diminuírem de tamanho assim e que elas possam ser liberadas na urina. Acabei esquecendo também, nos rins aqui, quando ocorre a interferência da aldosterona nos rins, que isso aqui pode acabar sendo um certo problema decorrente por causa do acúmulo de sais aqui dentro, juntamente da absorção de sódio, a aldosterona também promove uma excreção de potássio e de hidrogênio. Próximo aqui, isso daqui basicamente é uma imagem que eu peguei que tem vários tamanhos de pedras nos rins. Como podemos ver aqui, elas são de diversos tamanhos, mas tem pedras que podem atingir tamanhos bem grandes como essa daqui. Então aqui, isso aqui eu gostaria de falar sobre a cistise. A cistise, ela basicamente é uma infecção bacteriana, causada por essa bactéria aqui. Cistite, não, desculpa, cistise não, é cistite. O nome da doença é cistite. Então, basicamente, normalmente ela é causada por esse negócio aqui, por essa bactéria aqui, que é o Staphylococcus saprophyticus. Esse daqui. Basicamente, essa bactéria, ela ataca normalmente a bexiga, que é o mais comum de acabar ocorrendo,
só que também ocorre em certos casos de progressão dessa bactéria, ela pode acabar também infectando os túbulos aqui e os rins. Essa cistite, ela é uma IST, porque dentre os métodos de transmissão dela, também estão incluso o contato, você pode contrair ela, dependendo assim, você pode contrair simplesmente por não beber muita água assim, mas também ela pode acabar ocorrendo por você, por meio de relações sexuais com algum indivíduo contaminado. Basicamente, sintomas dela são uma urina. Os sintomas mais comuns dela são uma urina turva e com um cheiro bem forte. Como qualquer outro tipo de problema na região do rins e bexiga, normalmente você acaba sentindo uma dor abdominal. A cistite também, ela faz com que a pessoa tenha uma grande vontade de urinar. A pessoa fica com uma vontade de urinar muito forte e com muita frequência. Basicamente a pessoa, ela vai no banheiro, sai, mas às vezes quando ela terminou, ela já saiu, ela já quer voltar porque já deu vontade de novo, mesmo que esteja vazio. Então ela também acaba provocando também a sensação de que mesmo que a pessoa tenha eliminado, ela causa a sensação de que você não conseguiu eliminar urina o suficiente. É isso. Basicamente, normalmente de tratamento para ela assim, um dos tratamentos, por incrível que pareça, simplesmente você tomar bastante água. Eu esqueci também de falar que um dos métodos que algumas pessoas acabam contraindo essa infecção, que basicamente esse método principalmente nas mulheres, que é na hora de se limpar, após usar o banheiro, fazer uma limpeza em vez de frente para trás, acaba fazendo uma limpeza de trás para frente, acaba fazendo a contaminação do órgão genital com as fezes, e essas fezes, elas podem acabar estando infectadas. Tratamento, como eu tinha dito, água, e também alguns medicamentos, assim, se não me engano, o pessoal normalmente acaba tomando antifúngico ou antibiótico. Então, só para revisar aqui, em síntese, células da mácula densa detectam baixo nível de pressão arterial. As células justaglomerulares produzem a renina. A renina, ela vai até o fígado por meio de transporte sanguíneo. No fígado, ela entra em contato com o angiostensinogênio, e que ela ocorre uma clivagem que gera a angiostensina 1. Essa angiostensina 1 ela vai para os pulmões. Ela vai para os pulmões. Nos pulmões, ela entra em contato com a enzima ECA, que é a enzima uma conversora de angiostensina. Essa enzima de conversora de angiostensina se converte em angiostensina 2. Quer dizer, a ECA transforma em angiostensina 1 em angiostensina 2. Essa angiostensina 2, por meio da ECA2, pode ser transformada em angiostensina 1-7, que basicamente corre a vasodilatação. Essa angiostensina 2, ela atua nos vasos sanguíneos para promover a vasoconstricção deles e a fortificação deles. Ela atua nas glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais que acabam gerando aldosterona, que por sinal as glândulas suprarrenais, elas também são chamadas de adrenais, que elas não produzem apenas a aldosterona. Essas glândulas, elas também produzem outros hormônios, como o cortisol e a epinefrina e a neuroepinefrina, se não me engano. Que basicamente a epinefrina é basicamente a adrenalina, a famigerada adrenalina. Então tá aqui, glândulas suprarrenais gera aldosterona, a aldosterona promove por meio dos néfrons a retenção de sódio e de água.
Tá? E a atuação na hipófise, no hipotálamo, ocorre, faz a neurohipófise, fazer a liberação de ADH, que o ADH é o hormônio antidiurético, que ele promove antidiurese. E a antidiurese basicamente é a retenção de água. Tá? Basicamente, só para terminar aqui, ocorre esse mecanismo aqui, depois que ocorre esse aumento, assim, que a pessoa ela consegue voltar ela sai do estágio crítico, assim, de pressão baixa, a mácula densa, ela detecta os novos níveis de sódio, os barroreceptores detectam qual o novo nível de pressão arterial, e com base nisso ele vai fazer as células justaglomerulares de reduzirem a produção de renina. Essa baixa, basicamente eles vão deixar a produção de renina bem baixa, já que depois isso vai se adaptando com o passar do tempo a cada novo ciclo. Basicamente, já que a produção de renina vai baixar, a quantidade de clivagem que vai ter com angiostensina vai diminuir a quantidade de angiostensina 1, vai diminuir a quantidade de angiostensina 2 e de aldosterona e também de ADH. Basicamente, vai ser reduzida a produção numa quantidade que pare de ter o efeito de aumentar, ou seja, basicamente a quantidade ela vai ser o suficiente para continuar mantendo o aumento, ou então vai começar a ocorrer ou uma diminuição ou uma estabilização. Só ressaltando aqui também, em relação para as pessoas que têm pressão alta, assim, normalmente, quando as pessoas têm pressão alta, assim, as pessoas ela é hipertensa, basicamente que o SRAA, basicamente ele tem uma hiperatividade, ou seja, em vez de ocorrer aqui a detecção da mácula densa, isso aqui já tá meio normal, assim, mesmo que tenha essa detecção, ainda assim vai continuar produzindo uma certa quantidade de renina, assim, e quando detecta que a pressão abaixa, produz muito mais renina do que numa pessoa normal. E nas pessoas que ela tem hipotensão, que tem o SRAA tem uma certa inatividade, que as células da mácula densa elas faz essa detecção, só que as células justaglomerulares não produzem renina o suficiente assim para se manter a pessoa numa pressão boa. Então, basicamente, esse foi o meu seminário. Muito obrigado por assistir.